Durante a apresentação das Fernandas, a gente vai ter uma Fernanda agora falando do case da Unilavras e na sequência a gente vai ter a outra Fernanda falando do case da Belas Artes. Então, em qualquer uma das duas situações, fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat, que ao final eu organizo essas perguntas e levo para que elas possam responder e dividir, né? Lembrando que agora a gente vai falar do case da Unilavras e depois, posteriormente, na sequência, a gente tem o case do Belas Artes. São histórias diferentes, mas sem dúvida vão poder contribuir aí com dicas de captação para vocês, tá? Muito obrigada mais uma vez por todo mundo que está aqui, que estava já na palestra anterior, quem está chegando agora, muito obrigada. E gostaria de convidar a Fernanda Sâmia, para ligar o áudio, ligar o seu vídeo, para que a gente possa te apresentar, Fernanda, até para a gente testar. Tudo bem, Fernanda? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, ainda não estou te vendo. Tá? Minha câmera tá ativada já aqui, eu tô... Ah, pronto, agora às vezes dá um delayzinho, normal. Bom, Fernanda, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco. Parabéns pela estratégia que vocês estão fazendo aí na Unilavras, que sem dúvida nenhuma é muito mérito, né, do seu trabalho, do trabalho do time, de todos os envolvidos aí na Unilavras. E muito obrigada por topar compartilhar essa experiência e essas iniciativas que vocês estão fazendo aí com o mercado de maneira geral. Obrigada e está contigo. Eu que agradeço, Michele. É um prazer falar, né, com vocês. Vocês são um grande parceiro da instituição, sempre nos apoiam muito. E eu estou muito feliz de estar aqui e poder dividir um pouquinho do que a gente fez nesse processo de captação aí, muito diferente para todos, né? Acho que todo mundo está vivenciando isso. E eu vou colocar uma apresentação aqui para a gente começar a conversar. Posso? Sim, pode ficar à vontade. Eu vou conferir aqui. Pronto, já está aparecendo para a gente. Pode ficar à vontade. Legal. Então vamos lá. Acho que para começar, só falar um pouquinho, né, do Unilavras. Nós somos um centro universitário que completou esse ano 55 anos de história na educação. Nós estamos em Lavras, no sul de Minas Gerais. E acho muito importante a gente dizer que o propósito da instituição é proporcionar a alegria de aprender para transformar a vida das pessoas. Então, nós estamos todos muito movimentados, né, no sentido de ouvir os nossos clientes e realmente de transformar a vida deles através da educação. Então, falando um pouquinho desse cenário que nós vivemos e ainda estamos vivendo, né, eu trouxe aqui como marcos no dia 18/3, o nosso comitê de gestão de risco. A gente já tinha implementado um comitê que vinha avaliando, né, o cenário da crise, dessa pandemia que a gente estava aí vivendo e analisando os cenários do estado, principalmente, né, de Minas Gerais e do nosso município. Então, no dia 18, esse comitê definiu que a gente ia suspender as atividades presenciais a partir do dia 23, né? E que então no dia 23 a gente entraria num ensino, num regime letivo remoto. E para a gente foi muito tranquilo no sentido de tomar essa decisão, porque como nós já tínhamos, né, o ensino à distância e toda uma ferramenta por trás desse ensino, isso propiciou que a gente pudesse fazer essa migração muito rápida, né, para esse regime letivo remoto e proporcionar para os nossos alunos a manutenção das atividades, né, de aula sem perder nenhum dia. Então, nós imediatamente começamos a comunicação com os alunos para que a gente entrasse nesse regime letivo remoto. E um ponto que eu acho muito positivo ressaltar é que a instituição tomou por definição que esse regime letivo remoto fosse síncrono, né?
Então, todas as aulas foram mantidas nos dias e horários, né, da semana, e os alunos puderam, então, participar através de interação com o professor e participar das aulas, não da mesma maneira, né, presencialmente, como se tinha antes, mas continuar com essa interação e essa possibilidade de acompanhar as aulas da melhor maneira possível, né? Foi difícil no início, a gente sabe que não é fácil, foi uma adaptação para todo mundo, né? A gente, enquanto administrativo, também foi para o regime de home office, mas que foi o que a gente entendeu que seria o melhor para os nossos alunos. E aí, o que a gente tinha de cenário era a abertura das inscrições do processo seletivo no dia 27/4. Então, a gente tinha um mês aí para fazer todas as adaptações necessárias, né, para que a gente conseguisse trazer essa campanha já dentro desse cenário de pandemia. E uma coisa que eu queria destacar é que o que foi primordial para a gente nesse momento de transição dessas atividades presenciais para esse regime letivo remoto foi a comunicação com os nossos alunos. Foi escutar os nossos alunos e manter essa comunicação muito próxima com eles, né? A gente sabe sabia que não ia ser fácil para ninguém, todo mundo teria que passar por esse processo de adaptação, mas a comunicação fez com que a gente entendesse mais o nosso cliente e que a gente pudesse criar alternativas para ajudá-lo nesse processo. E aí, falando um pouquinho sobre a campanha, a gente ajustou, né? A gente teve que fazer alguns ajustes na nossa campanha. Ela já estava elaborada, já estava pensada, sendo finalizada, e nós pensamos o que a gente faria naquele momento que era incerto para todo mundo, né? Que era incerto para nós e incerto para todos. E a gente foi buscar na empatia, né? A gente baseou a nossa campanha no depoimental. Então, o que a gente fez? A gente buscou cases de sucesso de alunos nossos, de ex-alunos nossos, para que eles pudessem falar, né, o quanto o Unilavras contribuiu para a construção dessa carreira, para a formação deles enquanto ser humano. E a gente tem um caso muito emblemático, que é de um aluno, um ex-aluno que passou para a prova de delegado, antes até mesmo de ter colado o grau. Foi momentos antes, e aí a frase dele é muito forte, né? Quando a gente ouviu que com o Unilavras eles realmente se sentiam amparados, seguros para enfrentar a vida profissional, a gente percebeu que esse era o caminho para levar essa campanha. E aí o que a gente fez foi trabalhar com esse lado emocional. Então a gente coletou alguns depoimentos de ex-alunos, a gente tinha uma enfermeira recém-formada que estava na linha de frente do Covid, no hospital da cidade. Então a gente coletou esses depoimentos e transformou isso na nossa campanha de vestibular. E a gente fez um ajuste no mote também, né? A gente pensou o que representa o Unilavras nesse momento. Então, a gente trabalhou porque o seu futuro não pode esperar e começa a estudar agora. Por quê? Porque a gente não parou, né? A ideia era transmitir a informação de que aqui o ensino não vai parar, que o seu futuro não vai esperar, e você pode dar continuidade à sua vida acadêmica ou iniciar a sua vida acadêmica aqui com a gente. E funcionou muito bem, a gente teve muito retorno positivo dessa campanha. E uma outra alteração que a gente fez, que a gente tomou a decisão, foi de fazer uma campanha 100% digital. Pode até parecer, né, um pouquinho estranho para algumas instituições maiores, que talvez já estejam mais acostumadas a trabalhar no 100%, mas a gente aqui no interior, a nossa experiência ainda era trabalhar com algumas peças no offline, né? Com alguns artifícios do offline para complementar as campanhas. E aí, nessa campanha, a gente resolveu apostar no 100% digital e a gente teve um retorno muito positivo. Né? A gente conseguiu... Muito legal. Fernanda, queria comentar sobre isso, que assim, acho que além do ajuste de mote, que foi sensacional, né? Vocês tiveram uma sacada muito bacana, o time disso eu acredito que tenha sido essencial, né? Para esse processo.
Vocês conseguiram fazer essas mudanças todas em mais ou menos quanto tempo? Como é que foi esse processo? Então, Michele, tem uma nuance aqui que talvez seja mais fácil da gente fazer as adaptações, que é a questão da produção ser nossa. A gente tem uma equipe aqui, então a gente não trabalha com a agência. Então, o que acontece? A gente consegue fazer esses movimentos muito rápido, né? Então, o que a gente conseguiu, né, diante ali do cenário de 23/3 até 24/4, era um cenário que a gente dominava essa campanha, a gente tinha ela nas mãos, então a gente sabia que a gente dava conta de fazer todas as alterações que fossem preciso e chegar no ponto fino ali, né? Tipo, falar assim, é isso que a gente quer. Então, isso acho que facilitou muito, porque se a gente tivesse que aguardar, a gente sabe, né, que as questões de agência, às vezes, tem outros clientes, enfim, deve ter acontecido tudo no mesmo volume, né? Todo mundo querendo tudo ao mesmo tempo, mas para a gente aqui facilitou, porque quem cria as campanhas somos nós, quem desenvolve as peças, quem produz todo o material é a nossa equipe aqui do marketing, então isso facilitou bastante. Muito bacana. E aproveitando, a Lucilene perguntou se para o próximo intake, né, para 2021.1 agora, se vocês pretendem seguir esse mesmo modelo e de trabalhar também com a campanha 100% digital, como vocês fizeram. Então, até agora, né, porque a gente ainda está nesse processo, analisa o time o tempo todo, né, como é que está o cenário, vai voltar, não vai voltar, como é que está a cidade, em Lavras a gente já tem um cenário um pouco melhor, porque a gente tem poucos casos, né, e nós entramos no Minas Consciente na onda verde, então já está praticamente tudo funcionando, né, na cidade, não tem muita coisa fechada não, tá rodando bem. Então a ideia é que a gente trabalhe no digital, mas que a gente ainda faça uma pontinha ali, uma beiradinha, digamos assim, como diz o mineiro, um bom mineiro, uma beiradinha do off. O que eu chamo essa beiradinha? Por exemplo, o back buzz é uma coisa que funciona muito bem pra gente aqui. Né? Talvez não seja a realidade dos outros estados ou às vezes das outras cidades, mas para a gente faz muito sentido aqui. Os ônibus transitam na região central e os carros têm boa visualização. Então, pode ser que a gente opte ainda por manter o backbus, que é uma mídia off que a gente considera que faz assim, bastante sentido ainda. Então, com a cidade toda voltando ao cenário normal, né? Então, a gente conseguiria manter isso, mas a gente com certeza vai colocar muita força no digital, como a gente colocou nessa campanha, e a gente conseguiu ter muitos bons resultados, né? E uma parte desses bons resultados, eu vou falar um pouquinho ali, que está relacionado à produção do conteúdo que a gente começou a fazer e que nos ajudou muito, né? Então, continuando um pouquinho na execução, o que a gente ajustou para que esse processo seletivo corresse, né? De forma ajustada para aquela realidade que a gente tinha. A gente já estava utilizando a prova online do CRM, que é aquela redação online, né? Aquela função de redação online. Só que a gente ainda mantinha a prova agendada presencial, que a gente já fazia há algum tempo na instituição. Então, quando a gente viu que o cenário era de não presencialidade mais dentro do campus, a gente suspendeu essa prova agendada presencial e manteve só a redação online, né? Essa redação online ofertada aí pelo CRM. E foi muito bom. A gente tinha um pouco de receio se todo mundo ia conseguir acessar facilmente, se ia conseguir fazer essa prova de forma fácil, e foi muito positivo. A gente teve realmente a manutenção do número de inscritos comparados aos outros processos, do pessoal fazendo a prova de forma online. E um outro ajuste que a gente realizou nas formas de ingresso foi no nosso vestibular tradicional, né? Aquele em que os alunos vinham ao campus, fazia as questões objetivas, a redação, e a gente tem esse vestibular aqui conhecido como Top 10, é um vestibular classificatório de bolsas, né? Que oferta bolsas de estudos, e a gente definiu que a gente ia fazer ele de forma online também.
e eu acho que isso veio muito do apoio que a gente tem, quando eu falo agente marketing, de uma comissão de processo seletivo que a gente tem no campus, né? Essa comissão, ela envolve outros setores, todos que por algum motivo estão ligados ao processo seletivo, seja o setor comercial, o centro de atendimento ao aluno, o setor que realiza as provas e que faz todo o processo, né, de apuração. Então, a gente levou as discussões para essa comissão e essa comissão definiu para a gente realizar essa prova de forma totalmente online. E a gente estudou muito, foi em busca de recursos, de ferramentas que a gente pudesse, né, apoiar o candidato para realizar essa prova online, e mais do que isso, né, que ela fosse segura, que ela fosse uma prova que pudesse trazer essa segurança para os candidatos na questão de ser uma prova de bolsas. E ele superou todas as nossas expectativas de inscritos, tá? A gente ficou muito, muito feliz, porque além de superar todas as expectativas de inscritos, depois que a gente rodou uma pesquisa para saber quem fez a prova, o que achou dessa prova. E a gente teve 90% de nível de satisfação nessa prova. Então, isso contou muito para que a gente levantasse uma base boa para que a gente pudesse trabalhar ao longo da campanha. Então, associado a isso, a gente ficou o tempo todo, né, revisando e fazendo melhoria contínua nas nossas metas. Então, a gente apostou bastante ficha na transferência, porque a realidade era que algumas instituições de ensino da cidade, da microrregião, não conseguiram manter o ensino remoto, né? Então, não estava ofertando, os alunos estavam parados. A gente fez acompanhamento diário dos números, a todo tempo, a gente analisava e via, isso aqui está funcionando, isso aqui não está, essa campanha aqui tá funcionando melhor, vamos direcionar mais para cá. Então, o tempo todo, a gente foi analisando os números e vendo onde a gente estava acertando, né? Onde a gente estava acertando mais, onde a gente estava errando, o que precisava ser ajustado. E a gente focou muito na conversão. Como que a gente fez isso, né? Aí a gente começou um cronograma com muito apoio da área acadêmica para a produção de conteúdo. Então, a gente começou a criar o gatilho da autoridade, né? A gente começou a produzir conteúdo de todos os assuntos relacionados aos cursos que a gente oferta na instituição. A gente começou a fazer lives periódicas com assuntos relevantes, inicialmente relacionados à pandemia e depois também direcionados a esses cursos e as carreiras que esses cursos vão fornecer para esses candidatos, né, para esses nossos clientes. E o interessante é que todos os nossos eventos acadêmicos, por exemplo, congressos, palestras, que antes estavam muito direcionados ao nosso público, né? E quem mais tinha acesso era nosso aluno, ele foi para um online e foi para um online de forma gratuita. Então, isso fez com que as pessoas pudessem também nos acompanhar mais, tirar, às vezes, um candidato que tinha dúvidas sobre um curso pôde acompanhar muito sobre aquele curso, né, nas redes sociais, nesses eventos acadêmicos que a gente estava promovendo, e aí a gente conseguiu uma melhora no alcance orgânico muito grande, né? A gente melhorou muito o nosso alcance orgânico, e isso também contribui muito para as campanhas, né? Quem trabalha com marketing digital sabe que quanto melhor nós estamos no orgânico, com certeza as nossas campanhas pagas também surfam nessa onda boa aí de alcance, né? E aí o que a gente tem é o nosso modelo semipresencial de ensino como campeão de vendas, né? O que é esse modelo? Esse modelo é um modelo híbrido, né? Então, o que ontem, quem acompanhou um pouquinho da palestra do Capelato, acho que ele trouxe isso muito bem, né? Que quem conseguiu se adaptar e quem conseguiu estar nesse modelo de ensino EAD vai conseguir com certeza continuar, né, vendendo e ofertando, desde que eu acredito muito, desde que a gente esteja aí
uma oferta, uma entrega muito justa para esse cliente. Então, para a gente, foi muito positivo ter já nesse momento o ensino à distância, né, e oferecer essa modalidade que se adaptou muito para essa nova realidade de não conseguir ter a presencialidade dentro do campus, né? Então, acho que isso foi muito positivo. E aí, Michele, para encerrar, eu trouxe, acho que 2 pontos que são cruciais, que foram cruciais para a gente, né? Colocar cada vez mais o cliente no centro do processo, ouvir, ou escutar a experiência dele, ouvir a opinião dele, tentar apoiá-lo, né, nesse momento, e que o ensino híbrido ele veio para ficar, né? Não tem outro caminho. Eu acho que mesmo que a gente retome ali na frente muito das atividades que estão suspensas nesse momento, eu acho que foi positivo para as instituições e foi positivo também para os alunos, né? Quem tinha um pouco de receio, quem tinha um pouco de medo desse ensino à distância, pôde experimentar, pôde perceber, né, e entender, porque acho que hoje as pessoas entendem o que é melhor, o que é o EAD e o que é o ensino, uma transmissão de aula ao vivo, uma aula gravada, um conteúdo disponibilizado e o professor ele ao vivo com você, no seu horário, na sua aula. Então, eu acho que esse modelo veio para ficar e a gente não vai se libertar dele mais. Eu acho que cada vez mais a gente vem para somar, né, esse modelo de ensino com as boas práticas que a gente já fazia. Acho que é isso, queria agradecer. Se alguém tiver alguma pergunta, se quiser complementar, Michele, fica à vontade. Fernanda, bom, foi ótimo. Eu acho que você trouxe vários insights, né? Essa questão da proximidade, do relacionamento que você mencionou é algo que a gente de fato tem visto que tem sido fundamental para as instituições de ensino. Essa questão que é tão básica, mas que faz tanta diferença, né? De conhecer o que realmente dá resultado. Aqui em Belo Horizonte, também, quando eu trabalhava com instituição de ensino, o Backbus também funcionava bem e a gente tinha. Eu trabalhava em grupo educacional pelo Brasil todo e era muito engraçado, porque só funcionava bem em Belo Horizonte, em nenhum outro lugar das faculdades que eu atendia, né? Claro, funcionava. Então é muito importante, né, esse conhecimento, testar, entender, medir, que a gente sabe que é algo que vocês fazem muito bem, né? Essa questão de acompanhar os indicadores, entender realmente o que está funcionando, o que não está, vamos mudar e vamos mudar rápido. Que sem dúvida nenhuma, tenho certeza que foi primordial aí para O você. cenário era incerto para todos, né? A gente não tinha números que nos balizasse, né? Tipo assim, o ano passado aconteceu assim, mas o ano passado o cenário era outro. Então, por isso essa preocupação de a todo momento acompanhar os números e entender aquilo que estava funcionando, aquilo que não, né? Porque era novo para todo mundo, né? Não era só para o marketing do Unilavras, né? Foi novo para todo mundo. Então, a gente teve que ficar muito próximo, né, muito perto dessa campanha para que a gente conseguisse alinhar os acertos e alinhar os erros ali, né, e potencializar os acertos, falar aqui é o caminho, então vamos. Certo, não, foi ótimo. Muito obrigada pela sua participação, Fernanda. Obrigada por você compartilhar. Pessoal, caso alguém ainda tenha alguma pergunta, podem ficar à vontade nesses minutinhos aqui. Enquanto eu aguardo para ver se surge mais alguma pergunta, Fernanda, só para lembrar para todo mundo que esse conteúdo ele vai ficar disponível posteriormente para quem quiser assistir, enfim, compartilhar. A gente vai deixar ele disponível na nossa CRM for You. Lembrando que nós temos ainda na sequência mais um case de sucesso aí mesmo com a pandemia, trazendo a experiência do Belas Artes, que fez uma parceria com a Chili Beans para divulgar o seu processo seletivo também, para poder a outra Fernanda vai poder contar um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, pessoal, acho que então não tem mais nenhuma pergunta. Fernando, te convido, né, a ficar conosco, assistir a próxima palestra
E muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e parabéns mais uma vez por tudo que vocês fizeram aí. Eu que agradeço, Michelle. Obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos. Eu vou com certeza acompanhar aí o que a minha xará Fernanda tem para contar para a gente.